Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero falar mais uma vez de Byung-Chul Han, um filósofo asiático nascido na Coreia do Sul e que vive na Alemanha desde a sua juventude. Byung-Chul Han, que é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo e que, no seu livro mais recente chamado Shanzai, Desconstrução em Chinês, que é um livro publicado na Alemanha em 2011, mas traduzido agora em 2023 aqui no Brasil pela editora Voz. Eu quero então abordar alguns aspectos do capítulo 4, Fuzi, cópia, que significa cópia ou que significa fazer uma imitação no âmbito da filosofia chinesa, né? Então olha que história que o Byung começa contando pra gente, ó. Quando se soube que os guerreiros de terracota vindos da China eram cópias, o Museu de Etnologia de Hamburgo decidiu encerrar completamente a exposição. E ele diz ainda: desde o início da escavação, a produção de réplicas dos guerreiros de terracota foi levada a cabo de modo paralelo. Uma oficina de reprodução foi conectada diretamente ao local da escavação. Ela não produziu, contudo, falsificações. É preferível dizer que os chineses tentaram, por assim dizer, retomar a produção que nunca fora uma criação, mas desde o início uma reprodução. Quer dizer, o que está em conflito aqui nessa história que está sendo narrada é que no Ocidente a gente tem a percepção de que as coisas devem ser completamente originais, no sentido de que uma obra de arte ou uma peça escavada arqueologicamente, ela deve ser completamente original, né? Então ela não pode estar sujeita à falsificação. Mas a discussão é o que é uma cópia, né? O que é imitar algo, né? Isso que é visto de forma completamente pejorativa nas culturas ocidentais, no âmbito da cultura chinesa, por exemplo, é uma forma de homenagear aquela pessoa, né? E a própria concepção do que é uma imitação, uma cópia, é diferente entre um grupo de cultura e outro, né? Então, por exemplo, os chineses possuem dois conceitos distintos para a cópia, né? Aí ele fala em fan ziping, que são reproduções em que a diferença em relação ao original é óbvia, né? Quer dizer, é uma cópia assumidamente cópia, uma cópia em que há uma divergência, né? Clara, evidente, quer dizer, a intenção de quem copia não é fazer algo exatamente igual, mas é fazer uma variação desse objeto. E o segundo conceito para cópia é fuziping. Aqui trata-se de uma reprodução exata, que para os chineses é o equivalente à original, né? Então é interessante isso, porque há momentos em que o artista, pela sua competência, faz algo igual, inclusive que muitas vezes você não consegue perceber qual é o original e qual é propriamente a cópia, né? Então, essas duas percepções, isso basicamente não existe nas culturas ocidentais, né? Ou existe o original ou uma falsificação. Essa variação do original é sempre vista nas culturas ocidentais como algo negativo, pejorativo. E para os chineses não, né? Fazer cópia não é algo pejorativo. E claro que as cópias podem ter objetivos distintos, né? Homenagear o original, ou produzir algo similar, mas que guarde alguma diferença, ou simplesmente homenagear o original fazendo algo tão perfeitamente igual a esse objeto. E ele diz ainda em outra citação: a divergência com relação ao sentido do conceito de cópia tem frequentemente conduzido a mal-entendidos e controvérsias entre a China e os museus ocidentais. Esse tipo de mal-entendido que a gente leu aqui na primeira citação do livro do Byung-Chul Han. Apesar da globalização, o Extremo Oriente ainda parece ser a fonte de muitas surpresas e irritações que poderiam liberar energias desconstrutivas. É interessante isso, quer dizer, ao invés dos museus ocidentais continuarem obcecados pela ideia de originalidade, por que então não mergulhar na ideia de desconstrução, né? Aliás, esse é o subtítulo do livro do Byung-Chul Han, a desconstrução em chinês. Quer dizer, essa ideia de que um original é algo inapreensível e, portanto, só podem existir variações desse original,
né? Diferentemente das culturas ocidentais, isso dá margem a gente pensar a ideia de desconstrução, quer dizer, a gente deveria desconstruir a nossa percepção de originalidade com base nesse debate e não, claro, ficar acusando as pessoas que têm culturas diferentes e percepções diferentes e concepções distintas do que é uma obra de arte, ao invés de ficar polemizando com elas e achar que elas agem de má fé ou elas estão criando problemas, a gente deveria simplesmente aprender a relativizar as coisas. Me parece que não é isso que está acontecendo no mundo ocidental, né? Então ele cita, para terminar, um último exemplo, né? Para os japoneses, o famoso santuário Ise, o supremo santuário sagrado do Japão shintoísta, ao qual milhões de japoneses fazem uma peregrinação a cada ano, possui 1.300 anos de idade. Mas, na verdade, esse complexo temático é completamente reconstruído a cada 20 anos, né? Quer dizer, isso no mundo ocidental seria visto como a violação de uma obra histórica, né? Quer dizer, aquilo que tem valor histórico deveria ser intocado do ponto de vista das culturas ocidentais, né? Uma obra de arte ou uma obra, um objeto escavado, né, arqueologicamente, deveria ser intocável, né? Ele diz, não é assim que as coisas funcionam nas culturas orientais, né? Aquilo que tem valor histórico, por ser tão importante historicamente, deve ser recriado e atualizado, né? Isso é uma heresia, isso causa um escândalo no mundo ocidental. E claro, com isso Byung-Chul Han, que é um homem de fronteira, né, nascido na Coreia, mas vive a maior parte da sua vida na Alemanha, né? Então alguém atravessado pelo, vamos dizer assim, pelo Ocidente, pelo Oriente, percebe como as coisas são tão distintas, a percepção, os valores são tão distintos entre um grupo de cultura e outro, né? E isso causa mal-entendidos e não deveria, né? Afinal de contas, aqui no mundo ocidental a gente está falando o tempo todo em antropologia, em relativização, mas na prática isso não acontece ainda, né? A gente vê com muito escândalo quando uma outra cultura tem uma percepção do que é originalidade, do que é uma cópia diferente daquilo que nós temos, né, aqui nas culturas ocidentais. Espero que eu tenha ajudado a elucidar mais um capítulo de um livro de Byung-Chul Han. A gente volta a se encontrar num próximo vídeo. Um abraço e até lá!